página 27 do nosso livro 5 de História da Igreja. Bom, o ano que nós estamos estudando é 1647, né? A Europa ainda está na Guerra dos 30 Anos, entre católicos e protestantes. A Europa está passando aquele que é considerado talvez o pior período da história da Europa. Acho que nem no tempo dos bárbaros a destruição foi tão grande. Isso foi o que os historiadores falaram, nós já lemos inclusive hoje, né? Então eles ainda estão nesse momento de destruição. Ok? Pois bem, então eu coloco aí sobre esses grupos anabatistas, como esse que nós acabamos de falar, dos chamados Quakers, os tremedores de George Fox. Não? Eu vou citar outros exemplos agora sobre esses grupos anabatistas. E vou citar aquela enciclopédia protestante, Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã. Veja o que ele diz. Desde Lutero até Karl Hall, em 1926, o historiador que morreu em 1926, estudioso do século XX, prevalecia a opinião de que o anabatismo havia começado com revolucionários e espiritualistas, como os profetas de Zikau e Thomas Manson, chegando à sua conclusão lógica com os monsteritas violentos. Na década de 1940, Harold Bender inaugurou uma nova era nos estudos anabatistas norte-americanos. Tá bom? Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês. Na história a gente percebe que os católicos protestantes eles fizeram de tudo para desaparecer com os anabatistas da história. Nós acabamos de ver uma igreja anabatista, ok? Que é a igreja pastoreada por George Fox, e eles não chamam de anabatistas, chamam de protestantes. Então, para eles, enquanto eles pudessem dar sumiço, tá ok? Melhor, mas era uma igreja anabatista. Então, aqui, esse historiador protestante, ele está tendo que falar também sobre as obras que são escritas sobre anabatismo, tá bom? Ele prossegue. Usando fontes primárias e seguindo as diretrizes indicadas anteriormente por Cornélios e por outros europeus, Bender fez uma distinção entre os anabatistas e os revolucionários. Olha só que interessante. A Europa, principalmente, ele está falando até o século XX já, né, 1926, principalmente a Europa, ela desenvolveu uma aversão à religião. Então eles começaram a fazer estudos técnicos, né, sobre as igrejas, sobre o viver delas, muitos desses estudos pensando só pelo lado técnico de um professor de história, para descrever para os seus alunos como era a Europa há 40, 50 anos atrás, um exemplo, tá bom? Então, quando eles fazem esses estudos isentos, sem ser aquele estudo coordenado por um católico ou por um protestante, então nós conseguimos mais informações sobre esses grupos anabatistas, tá bom? Bom, então ele prossegue, né? Ele situou as origens anabatistas no círculo de Conrad Grebel, que deixou a reforma de Zwinglio quando este comprometeu sua base bíblica. De Zurique, o movimento foi espalhado por missionários suíços para a Áustria, Morávia, sul da Alemanha e Holanda. Bender descreveu o movimento como uma culminação lógica da reforma começada por Lutero e Zwinglio, mas por estes deixada incompleta. Bom, o que ele está dizendo? Que todos os anabatistas saíram da reforma. Por que isso aqui está errado? Bom, em primeiro lugar está errado porque a história já comprovou que haviam muitas comunidades anabatistas vivendo escondidas por toda a Europa. Tá bom? Isso antes de Lutero, 100 anos antes de Lutero, nós temos na cidade de Praga uma grande quantidade de anabatistas e até um anabatista famoso chamado Pedro Helczynski. Ele viveu nos dias de John Hus, ele é o autor de 56 obras que influenciaram até Mahatma Gandhi. E temos o anabatista John Wycliffe, só que anabatismo era crime para o catolicismo, tanto que a Igreja Católica vai tentar matar o Wycliffe,
mas a rainha da Inglaterra não entrega. Mas depois que ele estava morto, um rei da Inglaterra simpático aos católicos, o Papa mandou exumar e queimar os ossos de John Wycliffe, desse anabatista John Wycliffe. Então o anabatismo, hoje, historicamente, está comprovado que existiam muitas igrejas anabatistas antes da Reforma. Inclusive, talvez os mais famosos sejam os valdenses, lá em 1200. Lembrando que a Igreja Católica criou a Inquisição lá em 1200, exatamente para perseguir uma igreja anabatista, que eles descobriram. Então elas tinham que viver isoladas nas montanhas. E exatamente lá em 1200 encontraram nas montanhas de Lyon um grande grupo de anabatistas, que a Igreja Católica criou a Inquisição para matá-los, organizou um exército para poder dizimar aquela comunidade. Bom, o historiador prossegue. Suas características principais desses anabatistas eram o discipulado, o biblismo e o pacifismo. Então veja, ao mesmo tempo que ele acredita que os anabatistas surgiram ali com Lutero, eu estou dizendo para vocês que esse aqui é um ponto mesmo ultrapassado. Eu até falei, por exemplo, o historiador ateu, agnóstico, como da revista Super Interessante, ele fez um documentário, um comentário sobre os anabatistas, certa vez, e ele disse, já está comprovado que haviam muitas comunidades anabatistas antes de Lutero. E já citei para vocês também um historiador católico, Daniel Rupes, que ele diz que aqueles anabatistas valdenses, eles nunca foram exterminados, 300 anos antes de Lutero. A perseguição os espalhou pela Europa por diversos países. Então eram cristãos que viviam peregrinando. Muitos cristãos que não podiam nem ficar num lugar fixo. Eles ficavam peregrinando, às vezes, entre comunidades e se comunicando e ali plantando e comendo, mas todos isolados no campo. Isso está comprovado que haviam centenas, tanto que a Igreja Católica organiza um exército. Tá bom? E essa perseguição que começa com a Inquisição lá nos anos 1200, ela segue até a Reforma, ela só vai terminar na Espanha lá nos anos 1830. Tá bom? Então, só essa Inquisição, só a Inquisição. Então, realmente, havia muitos anabatistas pela Europa. E o interessante, o que ele diz aqui? Como ele caracteriza, então, esses anabatistas? Tá bom? Ele coloca primeiro o discipulado, porque o cristão, quando ele conhece Jesus, ele logo começa a falar de Jesus para os colegas do trabalho, para as pessoas. Ele conheceu o cristianismo, aquilo ali ele quer transmitir. Né? Algumas pessoas até falam do novo convertido como um chato, mas ele está numa empolgação muito grande. Então, a característica do anabatismo, ele está dizendo, é o discipulado, é querer ganhar outras almas. Porque, claro, o cristão, ele vê a pregação do Evangelho como uma ordem que nós recebemos, né, de Jesus Cristo, tá bom? O id é uma ordem, não é assim, se vocês tiverem um tempo. Então ele vê isso como uma obrigação, como o apóstolo Paulo diz, né? Ai de mim, se eu não fizer isso, me é imposto, tá bom? Você é salvo como nova criatura, então obedece essa ordem. E ele diz então que a característica do discipulado entre os anabatistas. A segunda característica, o biblicismo. O que é isso? Bom, você foi criado talvez em igrejas evangélicas, não sei, como Assembleia de Deus. Eu fui criado na Assembleia de Deus e o que havia lá era o puro biblicismo, né? Por exemplo, meu pai ele nunca foi na escola, ele aprendeu a ler porque ele aceitou Jesus, tinha que aprender a ler a Bíblia, né, para ele poder ler a Bíblia. Então ele lia bem, mas foi só para ler a Bíblia, ele nunca foi na escola. Então o que meu pai pregava? Ele pegava um texto da Bíblia, de história de algum rei, de uma palavra de algum profeta, e ali eles contavam aquela história, tinham sempre muitas histórias bíblicas sendo contadas, e depois traziam sempre uma palavra motivacional, espiritual, avivalista, né? Então, isso é considerado um biblicismo, e você foca na Bíblia, tá bom? Você não ouvia, por exemplo, numa pregação na Assembleia de Deus antigamente, a pessoa fala, não, vou aproveitar e citar aqui um exemplo, né, de um homem que viveu há 400 anos atrás, Baltazar Rubinstein, que foi martirizado.
Não, as pessoas praticamente nem liam outros livros, eles liam só a Bíblia. Tá bom? E por que o biblicismo, eu digo que esse biblicismo da Assembleia de Deus é uma herança das igrejas anabatistas? Porque esse biblicismo ele está entre as pessoas simples. E o Evangelho, ainda na década de 80, quando eu voltei para a igreja, aceitei Jesus, né? O Evangelho ele estava mais entre as pessoas simples. Mas, vamos dizer, já tinham principalmente igrejas que eram pessoas assim de melhores condições, mas a Assembleia de Deus se desenvolveu no meio de pessoas simples. E os anabatistas, como nesse período, 1647, eles ainda não têm liberdade para agir num país como a Inglaterra. Eu tenho falado para vocês que a Holanda era mais tolerante, mas França, Itália, Alemanha, eram todos eles intolerantes. Tanto que nesse período está havendo a Guerra dos 30 anos, falta um ano para acabar a Guerra dos 30 anos, e quando terminar, eles, católicos e protestantes, vão dizer, olha, a partir de hoje nós não nos matamos mais. Pode estudar a história, pesquisa na internet, livros foram escritos sobre essa Guerra dos 30 anos. Então, no final, eles dizem, olha, nós não nos matamos mais, mas esses anabatistas nós vamos continuar matando. Tá bom? Então, os anabatistas tinham que viver no campo. Eles não tinham, normalmente, uma educação formal, eram poucos. George Fox, que nós estamos estudando a vida dele, ele era um homem rico, ele era um protestante e, de repente, ele aceita Jesus como Salvador. Então, ele entra para a igreja anabatista e ele começa a promover missionários. Mas é um caso raro, porque os anabatistas eram simples, viviam no campo, normalmente não podiam viver nas cidades, nem estudar, porque anabatista sendo capturado, ele era morto, tá bom? Então, por isso, o biblicismo se desenvolvia entre eles. Eles viviam de ler a Bíblia, tá bom? E principalmente repetir textos da Bíblia. E eles não tinham outra leitura, tá bom? Bom, e em terceiro lugar, a terceira característica, ele diz que é o pacifismo. Olha, nós acabamos de estudar a história de um grupo que a história chama eles de Quakers. Eles são anabatistas pentecostais. Então, eles não deixam isso muito claro, principalmente porque esses anabatistas foram perseguidos pelos protestantes. Eles não deixam isso claro. Né? Você vê que é uma história manipulada. E nós vimos que lá os Quakers, quando chegaram nos Estados Unidos, fugindo da perseguição na Europa, eles formavam comunidades que, quando eles eram chamados para participar de uma guerra contra aqueles grupos chamados índios americanos, né? Eles diziam, olha, não, nós não estamos aqui para guerrear, não, nós estamos aqui só para viver, queremos paz. E isso aborrecia os protestantes, porque os protestantes foram implacáveis com os índios americanos, né? Era o governo protestante que dizia, eles são raças inferiores, eles podem ser mortos, ok? Enquanto nós vimos que os Quakers, eles já criticavam, dizendo que deveria dar um tratamento mais humano aos nativos, tá bom? O comentário prossegue. A partir do fim da década de 1960, estudiosos passaram a questionar as conclusões de Bender e, em muitos aspectos, as reorientaram. Descreve um movimento pluralista e não homogêneo, com vários lugares de origem e uma multiplicidade de impulsos reformadores. Então, olha só, ele não descreve claramente, mas ele está dizendo o seguinte, que o anabatismo, na verdade, ele surgiu em diversos lugares. Como nós estamos vendo, nós já vimos Igreja Batista, vimos Quakers, né, o movimento dos Quakers, vemos que tem pessoas fugindo para os Estados Unidos, que normalmente são chamados de congregacionais, né, de independentes, de não conformistas, de separatistas, recebem diversos nomes, mas são igrejas anabatistas. E aquelas que estão vivendo, por exemplo, na Inglaterra, nós vemos uma igreja se desenvolver, né, e ter 60 mil membros, mas ser perseguida e fugir para os Estados Unidos, chegar lá e ser perseguida também. Tá bom? Mas ele está concluindo, olha, é um movimento pluralista, ou seja, muito plural, que havia em muitos lugares, mas ele não deixa claro
que todos fazem parte, na verdade, de um movimento anabatista. Tá bom? Então, para você chegar a essa conclusão, você pode se aprofundar nesses temas que eu estou colocando para vocês verão que é isso. Tá bom? São grupos anabatistas, só que como essa enciclopédia ela é escrita por um protestante, então eles falam de forma superficial. Tá bom? São uma igreja gigantesca de 60 mil pessoas que tem 15 mil presos em um determinado período na história da Inglaterra, quando, vamos dizer, eles começaram a ser mais descobertos depois de determinadas mudanças políticas na Inglaterra, né? Bom, aí eu comento. A identificação da origem dos anabatistas ainda gera muitas discussões. Este artigo da conceituada obra Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã identifica os movimentos anabatistas como surgindo em vários lugares de origem. Essa conclusão se aproxima da verdade, visto que os anabatistas são cristãos que fugiam da perseguição da Igreja Católica, desde a perseguição às igrejas que rejeitavam o batismo de recém-nascidos, iniciada no ano 411 por Agostinho de Hipona. Foi nesse ano que Agostinho de Hipona conseguiu criminalizar as igrejas que não batizavam os recém-nascidos, tá bom? E a partir disso elas não têm mais direito de sobreviver. Isso está na história, todo mundo sabe que a Igreja Católica decretou a morte dessas igrejas. A Igreja Católica diz, que começou com Agostinho de Hipona, que próximo dos anos 800, isso os escritos católicos, eles dizem, próximo dos anos 800, nós conseguimos destruir todas as igrejas anabatistas. Só teve uma, dizem eles, que foi uma igreja que eles chamavam de novacianos, que fugiu para a China. Olha, então a própria Igreja Católica conta a história da perseguição a uma igreja que ela levou usando o exército romano, irmãos. Então, ela levou 400 anos perseguindo e matando, sendo que teve grupos que fugiram para a China. Mas ela coloca esses anos 800 como o ano que ela exterminou todas as igrejas anabatistas. Não é verdade, porque eu já mostrei para vocês, 400 anos depois, eles recebem uma nova região da França para governar religiosamente, né? Uma região de Lyon, e quando eles recebem essa região, o que eles encontram lá? Um grupo anabatista, que são chamados de valdenses, tá bom? E que eles dão esses nomes, valdenses, para ocultar das pessoas que, na verdade, é uma igreja cristã, diferente da Igreja Católica, que está sendo perseguida na história, e que a Igreja Católica está dizendo que não, ela, a Igreja Católica, é a verdadeira igreja e está matando essa outra igreja porque ela é muito perigosa. É o que a Igreja Católica sempre diz na história. Então, o historiador católico Daniel Hooks, eu tenho a enciclopédia dele aqui, que é talvez a maior sobre a história da igreja, e ele fala, olha, a Igreja Católica tinha que destruir esses grupos anabatistas, falando lá dos anos 800. Ele diz, tinha que destruir esses grupos porque eles eram muito perigosos. Mas como assim perigosos? Você não tem nem história de guerra dos anabatistas contra os católicos. Você não tem. Tá bom? Eles inventam alguns momentos, como um luterano que fez guerra, Thomas Manton, eles dizem que eram anabatistas, mas mesmo assim seria um fato isolado na história. Mas nem anabatista ele era. Tá bom? Então, na verdade, o que nós estamos vendo é que eles estavam espalhados pela Europa. Alguns países eram mais tolerantes, outros, infelizmente, menos tolerantes, mas nós continuaremos vendo documentos aí de morte dos cristãos anabatistas. O comentário prossegue. Os anabatistas tentaram se aproximar dos reformadores, mas eles foram intolerantes, perseguindo e matando. Esse mesmo historiador protestante, os números são tão grandes, veja o que ele diz. A maioria dos anabatistas tiravam forças da longa tradição de protestos dentro da igreja e apelavam a favor de uma separação total entre a igreja e o Estado. Então ele aqui já está dizendo outra característica da igreja anabatista, ok? É um historiador protestante. Ele está dizendo que essas igrejas anabatistas, elas diziam que a igreja tem que sempre estar separada do Estado. Por quê? Porque as igrejas anabatistas sempre tiveram.
elas tinham que viver no campo, elas seguiam uma fé cristã que era, na visão católica, uma fé perigosa, que tinha que ser até destruída, ok? Então eles tinham que viver no campo e eles defendiam, olha, a religião tem que estar separada do Estado. E aqueles anabatistas valdenses lá de 1200, eles deixaram escritos dizendo, nós estamos separados da Igreja Católica desde Constantino. Tem escritos, documentos dele dizendo. Então a história, ela dá testemunho a favor de nós. Dá testemunho de que sempre existiu uma igreja em grande número espalhado pela Europa, que os católicos e protestantes tiveram essa atitude aí vergonhosa de tentar esconder eles na história, tá bom? Então, eles defendendo, como até hoje a igreja defende, que a igreja deve estar separada do Estado. Eu, inclusive, tenho dito para vocês que às vezes eu fico preocupado de toda essa ligação, às vezes da Assembleia de Deus até com grupos políticos, né? Eu não acho isso bom. Historicamente, o bom é que a igreja esteja separada do Estado. A gente tem a nossa posição individual como cidadãos, mas a instituição Assembleia de Deus se reunir só para tratar de fé e nada de política, porque isso é perigoso. Bom, o historiador prossegue. Qualquer que seja o governo que esteja dentro do plano de Deus, certamente ele existe fora da perfeição de Cristo, argumentava. Então ele está dizendo, os anabatistas diziam o seguinte, olha, esse governo, tá bom? Ele está fora da perfeição de Cristo, ele não vai ser controlado por um religioso, essa é a questão. Ele não depende, tá bom? De que um religioso esteja sobre ele. E isso é completamente contrário ao que a Igreja Católica pregava e o que os protestantes também pregavam. Que os protestantes também, a princípio, continuaram acreditando que Deus falava com os reis. Só que daqui a pouco os reis estavam matando eles, daqui a pouco eles deixaram de acreditar até que Deus falava com os reis. Mas a regra católica, e a regra até Lutero também, era que Deus falava com o Papa falava com o rei e o rei com o povo. O povo dependia de ter um governante, ou seja, um rei, que fosse ligado a Deus, que fosse temente a Deus. Lembre-se, tudo isso para eles era o reino de Deus. Tá bom? E já os anabatistas diziam que não, olha, nós temos a igreja, o sistema religioso, nós cuidamos aqui e vocês cuidam do mundo político. Esse era o sistema anabatista, tá bom? Que é o sistema cristão, tem que ser assim. Né? Bom, o historiador protestante prossegue, né? Os calvinistas e luteranos, por outro lado, adaptavam-se mais prontamente às estruturas centralizadas no Estado, que acabavam de emergir, e nelas procuravam uma relativa liberdade para a Igreja dentro de uma ordem política que protegeria a ortodoxia homogênea da sociedade, sendo que a ortodoxia era definida por um credo luterano ou calvinista. Então esse historiador está dizendo o seguinte, olha, as igrejas anabatistas, elas que estavam separadas do Estado. Mas as igrejas calvinistas e luteranas, porque nesse período o protestantismo estava dividida assim, tá bom? Eu colocaria a igreja anglicana, mas é que a igreja anglicana, ela era luterana, tanto que ela continuou praticando o culto aos mortos. Ela é muito parecida com a luterana, ok? Então, pode considerar ela como, ou seja, a anglicana está dentro de ser luterana. Já os puritanos, eles eram calvinistas, por isso que os puritanos não se entendiam com os anglicanos. E Calvino tinha colocado o culto aos mortos como heresia. Então, os puritanos já não praticavam o culto aos mortos, praticavam outras coisas ruins, né? Tá bom? Mas eles eram todos ligados ao Estado, eram políticos. É como se o governador do Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro, ele tem que ser ou católico ou protestante. O sistema era esse. E aí é que nós temos todo esse problema na história, né? Que infelizmente, quando você envolve política, governo, Israel teve esse problema nos dias do Novo Testamento. O sacerdote, ele era também um político, ele era como que um governador, tá bom?
colocado por Herodes ou pelo imperador romano. Teve casos que o imperador romano determinou quem seria o governador. Como o governador era o sumo sacerdote, ele determinou quem seria o sumo sacerdote. Imagine um homem para agradar Herodes para ser sumo sacerdote, já que era Herodes ou Roma. Esse homem certamente era um descendente de Arão que tinha se corrompido, né? Isso, infelizmente, sempre existe, né? Tanto que mataram o Messias. Ok? Então, o que acontece com a Igreja Católica, com Constantino, e também com os protestantes, é o mesmo problema. É a religião ligada ao Estado. Tá bom? É a religião ligada ao Estado. Esse, irmãos, é o sistema da religião da Babilônia. Porque vocês conhecem a história. Nimrod, ele era o imperador e ele foi também que fundou essa religião juntamente com a sua mãe Semíramis. Ok? E quando você vê o Império Romano, eles estavam juntos, a religião e o governo. O governo, ele era submisso à religião. Tanto que aparece no Apocalipse o governo simbolizado em uma besta e a religião simbolizada em uma mulher que está sentada sobre a besta. Porque a religião domina sobre o mundo da política. Tá bom? Era assim que funcionava na Babilônia. Era assim que funcionava no Império Romano. Então a Igreja de Jesus não pode cair nesse erro, né? Tem que conseguir deixar a política separada. O comentário prossegue. Este artigo deixa claro a diferença entre os anabatistas evangélicos e as igrejas reformadas. Enquanto os anabatistas evangélicos seguiam o padrão da igreja primitiva, totalmente separada do Estado e da política, as igrejas reformadas seguiam o padrão da Igreja Católica, todos ligados ao Estado e à política. Consideravam a igreja como propriedade de um rei ou governador. As igrejas evangélicas nos dias atuais, herdeiras da prática anabatista evangélica, devem estar atentas ao envolvimento com a política e o Estado, porque isso é ruim. Era ruim, tá bom, nesse período aqui e continua sendo ruim hoje, tá bom? Mas nós sabemos que existe, né, infelizmente, essa mistura.